Fala galera, tudo certo? Hoje estou fazendo um vídeo referente sobre o porquê que ganhar pouco adoece as pessoas. Clica, compartilha e deixe seu comentário. Esse tema eu acho muito relevante porque vai de encontro com os últimos vídeos que eu fiz sobre jornada de trabalho e o que eu penso a respeito do porquê essa discussão veio à tona, né? Um dos fatores para mim que são primordiais para eu começar a ver que o trabalho ele não está me rendendo algo positivo é o ganhar pouco, pois ele pode afetar a saúde das pessoas de diversas maneiras. E isso ocorre principalmente por questões psicológicas, físicas e sociais. Quando nós, o público em geral, a sociedade, tem uma renda baixa, as condições de vida se tornam muito mais difíceis, o que pode gerar estresse constante e impactar diretamente o bem-estar. Me lembra muito bem quando eu não sabia como que eu ia pagar minhas contas e isso me tirava o sono. Nível de estresse elevado, você fica irritado, você não tem uma qualidade de vida, você não come bem, né? Então quero trazer aqui pelo menos 10 razões sobre o que a falta de dinheiro pode trazer para o adoecimento da sociedade. O primeiro, como eu quero trazer aqui, é o estresse e a ansiedade, como eu já citei. A insegurança financeira é uma das principais causas do estresse crônico. Quando alguém tem dificuldades para cobrir necessidades básicas como alimentação, moradia, transporte e saúde, isso gera uma pressão psicológica constante. Esse estresse elevado pode desencadear ou agravar doenças como depressão, ansiedade, hipertensão e problemas cardíacos. Então, o nível de você, fato de você estiver estressado e ansioso, você já não dorme. Então, isso desencadeia uma situação muito complexa dentro da vida, da saúde da pessoa. E sem falar que você não vai render no trabalho, né? Outra questão é o acesso limitado aos cuidados da saúde. Pessoas com baixo salário têm mais dificuldade para acessar cuidados médicos adequados, seja pela falta de recursos para pagar tratamento ou medicamentos, seja pela falta de tempo, né? Aí, quando falamos falta de tempo, é o trabalho de longas horas. Geralmente, quando a pessoa não tem condição de pagar alguma conta, ela vai buscar alternativas, vai acabar trabalhando mais ou fazendo hora extra, né? E isso leva a um adiamento do tratamento e agravação das condições de saúde. Ou seja, o público em geral, o homem trabalhador, ele tende a não ter um cuidado da saúde, de não se entregar e focar no trabalho, e muitas vezes isso prejudica na vida dele em questão de ele morrer antes da mulher. Isso é um fator clínico aí preocupante que você pesquisa aí na internet, você vai encontrar aí muitos índices falando sobre o homem ele morrer mais cedo do que a mulher. Outra questão, como eu já mencionado, a alimentação prejudicada. Uma dieta desequilibrada, com baixo valor nutricional, é comum em famílias de baixa renda. Eu observo que quando eu vou no mercado comprar as coisas, o quão está caro as coisas, fruta, alimentos mais saudáveis. Então uma pessoa com baixa renda ela não vai poder escolher o melhor alimento, e sim o alimento mais barato. Geralmente esses alimentos mais baratos eles são ricos em calorias e pobres em nutrientes, o que contribui para problemas como obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Além disso, a insegurança alimentar, a incapacidade de saber se vai ter acesso regular e suficiente de alimentos nutritivos pode gerar deficiências vitamínicas e outros problemas de saúde. Uma grande questão que eu observo é que uma parte de alunos que estão na escola se alimentam apenas na escola. E isso é muito agravante, tá? E aí a gente vê o populismo político dizendo que vai resolver esse problema. E não, gente, não está sendo resolvido o problema. Na verdade, está cada vez pior. Outra questão
é as piores condições de habitação. Quem ganha menos não pode pagar um bom lugar para morar, adequado para viver, o que obriga a morar em condições insalubres, como falta de ventilação, iluminação adequada, até mesmo presença de mofo e infestação de pragas. Esses fatores aumentam o risco de doenças respiratórias, alérgicos e problemas na pele. Outro fator, tá, que hoje não é usado mais a palavra, né, falar em comunidade, não favela. Esses lugares, muitas vezes, eles são insalubres e é o único lugar que a pessoa ela pode morar, tá? E se a gente for em outros países como a Índia, Bangladesh, cara, é totalmente insalubre, não tem água encanada, não tem luz. Você tem pessoas em 20 metros quadrados morando 3 famílias, então muito complicado, tá? E eu não preciso ir longe. Eu não preciso fechar os olhos da realidade do Brasil, porque realmente acontece isso em alguns lugares do Brasil, tá? Principalmente em grandes cidades que é bem comum a gente visualizar, mas em pequenas cidades também vai acontecer, tá? É bem comum eu conversar com alunos e observar que uma parte desses alunos eles não têm condição de água encanada na sua casa, tá? Outra questão também é o impacto da saúde mental, como eu mencionei ali, que seria o estresse, depressão, né? A falta de dinheiro pode ganhar um sentimento de desesperança, fracasso e desamparo, contribuindo para o desenvolvimento de transtornos mentais, como transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, a sensação de estar preso em um ciclo de pobreza, sem perspectiva de mudança. Ou seja, você se sente uma máquina e você não vê perspectiva de mudança nenhuma, tá? E isso pode acarretar em a pessoa fazer coisas contra ela mesma, tá? E é muito triste isso, né? O sexto seria o aumento do uso de substâncias. Em algumas situações de dificuldade financeira, isso pode levar as pessoas a buscar alívio para suas dores emocionais em substâncias como álcool, drogas e medicamentos controlados, o que por sua vez pode gerar problemas de saúde física e mental ainda mais graves. Outro fator também é o trabalho insalubre e a alta carga de trabalho. Pessoas com baixa renda frequentemente ocupam empregos que oferecem poucas condições de segurança e saúde, não trabalham de carteira assinada, trabalham por qualquer dinheiro. Existem lugares aqui no Brasil que pessoas ganham a metade de um salário mínimo para trabalhar 10 horas por dia. E se ela for fazer uma denúncia, há um sistema onde ela mesma é prejudicada, ela tem que aceitar isso. E isso é muito triste, cara. Sem falar do trabalho infantil. Porque se a família não tem condição de sustentar, quem acaba ajudando na renda são as crianças, os adolescentes. Né? Na minha época, eu sou da geração Millennium, na minha época dos anos 90, era muito comum, com 16 anos você já está trabalhando no pesado. E agora, era muito comum na geração do meu pai, com 9, 10 anos trabalhar no pesado, mas hoje é triste, cara. É triste porque nós vemos um governo falando em campanhas sobre nutrição, sobre trabalho infantil e não é feito absolutamente nada. Né? Então, trabalhos físicos extenuantes em ambientes perigosos, com poucos direitos trabalhistas e baixos salários, aumentam o risco de lesões, doenças crônicas e muitas vezes a falta de tempo para descanso e recuperação. Eu lembro, cara, que uma época eu não trabalhava de carteira assinada, eu sofri acidente de moto, eu ganhava R$ 1.000, que era o salário mínimo, era um trabalho totalmente insalubre, tá? E o cara era totalmente escroto, ele não me dava IPI, então eu trabalhava lá lixando o carro lá para fazer a funilaria do carro e tal, e eu ganhava R$ 1.000 e sofri um acidente de moto e eu fiquei um mês parado.
E eu não tive direito de me encostar porque eu não tinha carteira assinada, sabe? E quando eu retornei para o trabalho, já existia outra pessoa no meu lugar. Então, essa realidade é de muitas pessoas, né? É de muitas pessoas e isso é muito triste. Ciclo de pobreza e doença. A pobreza e a doença muitas vezes andam juntas, criando um ciclo vicioso. Então, para mim, esse é o 8º ponto aqui. Quando uma pessoa fica doente devido à falta de cuidados adequados, ela pode perder o emprego ou ter dificuldades para trabalhar, o que piora a situação financeira. Ninguém vai contratar uma pessoa que está com problema de algum problema de doença. Se a pessoa tem esse problema, ela não vai conseguir arrumar emprego e isso vai agravar mais o problema de saúde dela, tá? Esse ciclo torna difícil sair da pobreza e piora as condições de vida e saúde. Ah, mas aí nós temos os auxílios. Cara, os auxílios eles prendem a sociedade a se manter nisso. E não vai mudar a qualidade de vida da pessoa. Vai ajudar, mas não vai mudar. Então a gente vê que é um fator muito preocupante também esse ciclo de pobreza. Outra questão, como o 9º ponto, é discriminação e exclusão social. A pobreza também está frequentemente associada à marginalização. A discriminação econômica pode gerar sentimentos de exclusão e desvalorização, o que afeta a saúde mental das pessoas e contribui para uma sensação de impotência. Esse isolamento social pode ter um impacto negativo na saúde emocional e física. E isso é muito evidente, tá? Nós não temos só uma questão preconceituosa sobre o racismo, mas também dentro da classe social. E eu acho que no Brasil isso é muito mais agravante do que propriamente dito o racismo. A gente sabe que existe o racismo no Brasil, mas também essa questão de discriminação entre o pobre e o rico é muito evidente, tá? Proibir a pessoa de entrar no shopping e tudo mais. E às vezes a pessoa ela não tem condição de ir lá. E isso afeta muito mais. Por último, e não menos mais importante ou dentro desse balanço, por último eu quero colocar aqui a questão da imunidade enfraquecida. Passar por todos esses fatores, como eu mencionei, né? A combinação de estresse crônico, a alimentação inadequada, a falta de acesso a cuidados médicos, tudo isso vai enfraquecer o sistema imunológico da pessoa, tornando as pessoas mais suscetíveis a doenças infecciosas e crônicas. Portanto, não é apenas uma questão de ganhar pouco, mas sim de como a falta de recursos afeta a qualidade de vida e a capacidade de cuidar de si mesmo e dos outros, entes ali da sua família, né? Mas, portanto, não é apenas uma questão desse fator. A pobreza também é determinante dentro de um processo importante para o cuidado da saúde. E suas consequências são profundas, tanto no nível individual quanto coletivo. Ou seja, quanto maior vai acontecendo a pobreza, mais pessoas vão ficando pobres e vão entrando nesse ciclo e não vão saindo, mais fácil você vai encontrar um hospital lotado, cheio, por fatores congestionantes dentro dessa relação. Vou pegar um exemplo. Como é que uma pessoa pobre ela vai conseguir praticar atividade física se ela não tem, às vezes, um calçado para caminhar? Então, cara, é uma realidade que eu não tive inserido no meio, mas eu vejo isso. E isso é triste, cara. É triste. E sem falar que, cada vez mais, a política pública no Brasil não resolve esse problema. Somado a toda a inflação que venha ocorrendo no Brasil e o aumento de impostos, vai ficar mais difícil das pessoas saírem da pobreza. Espero que tenham gostado da reflexão. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha. E é importante, muito importante, o seu comentário nesse vídeo. Espero você. Até o próximo. Valeu!